Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, do dia 2 de julho, já aí no segundo semestre do ano, né? Tá passando rápido. E a gente também está aqui já caminhando do meio para o final da nossa disciplina. Pessoal, vocês têm que fazer algumas atividades, né? Conforme a gente tinha combinado. Essas atividades eu ia disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem e agora eu disponibilizei, tá? A primeira atividade e a segunda. A segunda ainda não está aberta para vocês mexerem, porque depende da próxima aula. Mas a primeira já vai ficar disponível lá para vocês em breve. Vou explicar para vocês, para que vocês tenham uma ideia, que é o seguinte: eu gosto muito de atividades dissertativas, isso é, atividades que forçam vocês a lerem o material e a escreverem algum texto reflexivo sobre aquele conteúdo que a gente está discutindo. E aí, as minhas atividades, elas não costumam ser muito grandes, nem muito morosas, nem muito complexas de serem executadas, porque eu gosto de incentivar vocês a desenvolverem o espírito crítico que o bacharelado ou a licenciatura, que na verdade o ensino superior exige que vocês desenvolvam. Então, por isso, eu elaborei essa primeira atividade e a segunda também é igual. Um enunciado aberto, e aí vocês vão ler esse enunciado e escrever um texto no fórum mesmo ali, de até 20 linhas, discutindo o que eu coloquei lá para vocês. E aí vocês podem trazer material complementar, vocês devem citar pelo menos 3 autores do nosso material ou de outros materiais que vocês identificarem. Pode trazer algum outro material complementar, desde que seja de fonte fidedigna. Pode postar algum vídeo, enfim, trazer alguma coisa para complementar o pensamento de vocês, tá? E aí vocês vão fazer um textinho refletindo de até 20 a 25 linhas, respondendo essa pergunta. E aí, à medida que os amigos, os colegas forem colocando, né, respondendo, vocês também podem comentar para irem construindo de maneira coletiva essas respostas, para que vocês possam debater, discutir, para que a gente tenha uma construção mais completa disso, tá? Então a primeira atividade vai ser na semana que vem. Acabei de abrir o fórum aqui para conferir. Semana 5, primeira atividade. Semana 6, segunda atividade. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Nessa semana não tem, Poliana. Vai ser na semana que vem e na outra. Oi, Tatiane. Estou falando para os colegas que eu vou deixar 2 atividades para vocês fazerem no nosso AVA. Uma na semana que vem e a outra na outra semana. São atividades bem tranquilas, discursivas e que vocês vão responder no próprio fórum. E aí, se tiver mais alguma dúvida, depois eu vou disponibilizar essa aula aqui gravada, vocês podem acessar e assistir de novo com calma. Mas é bem tranquilo, bem sossegado. Combinado? Alguma dúvida? É, a Jaqueline falou que tem alguns alunos querendo entrar, mas não estão conseguindo. Não apareceu nenhuma aqui pendência para mim, não, tá? Para entrar. O link está correto, deve ser algum problema na plataforma deles aí, porque aqui está tudo normal. Pessoal, tranquilo então? Podemos prosseguir para a nossa aula? Beleza, então. Gente, seguinte, hoje nós vamos discutir basicamente 2 conteúdos que dialogam entre si, que é o saber e a escola. A gente já estava discutindo nas últimas aulas a questão da psicologia aplicada na escola para que a gente pudesse entender que a escola é um ambiente de formação desse ser humano
para que ele esteja apto a atuar na sociedade capitalista, correto? Dentro disso, a escola prepara o indivíduo, então, para ser uma mão de obra, e aí ele vai desenvolver habilidades de língua portuguesa, de matemática, de filosofia, de outras cadeiras, né, de outros conteúdos que ele vai desenvolver ao longo do processo de aprendizagem. Mas o grande objetivo é formar, então, o indivíduo para trabalhar dentro da sociedade capitalista. E não necessariamente formar um indivíduo pensante, formar um indivíduo com espírito crítico. E aí nós discutimos esse dilema aqui dentro da nossa aula, que nós precisamos, então, refletir esse papel da escola enquanto instituição formadora, para que a escola do século XXI não fique enclausurada, não fique fechada dentro dela, traga os problemas da sociedade, coloque os indivíduos que estão lá em formação para discutir e, assim, aprimorar o seu pensamento, para que eles não sejam apenas meros trabalhadores para a sociedade capitalista. E aí a gente fez essa discussão, então, nas últimas aulas. Na aula de hoje, então, trazendo um paralelo e conectando, a gente precisa entender que a escola ela tem que lidar com o saber, né? Que o saber é um instrumento básico para a formação do indivíduo, é um instrumento básico de formação dentro da escola para que esse indivíduo se desenvolva. E aí, nós, enquanto professores, temos que entender que a escola tem uma missão social de formatura, de formação desse indivíduo, não somente quanto mão de obra, mas como indivíduo pensante. E aí, para que a escola consiga, então, formar esse indivíduo, ela tem o que a gente chama de duas finalidades. Uma das finalidades dela é sustentada pelas teorias pedagógicas, né? Vocês, enquanto alunos de licenciatura, vão estudar essas teorias pedagógicas ao longo do curso. Obviamente que se vocês aprofundarem, né, fizerem um curso de pedagogia depois, ou uma pós-graduação na área, talvez alguns de vocês aqui já sejam pedagogas, estejam buscando uma licenciatura, vocês também discutem, né, no âmbito da pedagogia, essas questões. Mas, de maneira geral, então, a escola tem duas finalidades, e ela é ancorada, o seu pensamento, nas teorias pedagógicas e no cotidiano que cerca essa escola. Até aqui está claro, gente? Tranquilo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Dito isso, então, é importante a gente lembrar que o grau de cultura daquele indivíduo que entra na escola, ele vai depender do lugar social ocupado pela família. Por quê? A criança, ela é construída, o seu pensamento, o seu linguajar, a sua cultura, seus costumes, a sua educação pela família na qual ela está inserida. Por conta disso, essa criança vai herdar as características da família. Então, se é uma família, por exemplo, que escuta música clássica, a criança vai ter esse contato com esse tipo de cultura e ela vai adquirir isso. Se é uma criança, por exemplo, que a família não tem hábito de leitura, a criança vai ter dificuldade em adquirir esse hábito até mesmo na escola. Então percebo que o grau de cultura adquirido pelo indivíduo vai depender do lugar social ocupado pela família dele. E esses indivíduos que têm um grau de cultura com a dificuldade, eles vão ter inúmeras dificuldades de se manter na escola, de alimentar-se, de desenvolver-se. Vocês sabem muito bem que nós estamos no Brasil, um país pobre. Muita gente vai para a escola não somente para estudar, mas muitas pessoas vão na escola no primeiro momento para comer, para ter algo, para ter refeição, para ter merenda. Então percebam a dificuldade de você formar, de você construir um espírito crítico no indivíduo que está em formação dentro desse ambiente extremamente complexo. E aí, a escola ela vai ter um dilema, ela vai ter um problema. Lidar com o saber. Então, olha, acompanhe comigo o terceiro pontinho do slide, a complexidade dessa frase. Eu vou até ampliar. A escola tem um problema para lidar com o saber. Ou ensina as respostas aos alunos, sem que eles tenham feito perguntas, ou a escola estimula as perguntas e menospreza a importância de se obter respostas. Vejam o quanto isso é complexo. Então, a escola, ou ela ensina as respostas aos alunos, sem que eles perguntem nada,
ou a escola passa a estimular as perguntas e menosprezar a importância de se obter respostas? Eu falo por experiência própria. Eu estudei, na época, em boas escolas, passei pelo ensino público, passei pelo ensino privado, mas eram escolas que ensinavam as respostas para nós, alunos, sem que a gente perguntasse nada. Era aquele conteúdo jogado, aquele conteúdo dado, posto, sem mostrar para a gente as razões de se aprender aquilo, a importância de se aprender, de se entender, de construir aquele conhecimento. Acredito, tá? Suponho que a maioria de vocês também tenham passado pelo mesmo processo de aprendizado que vocês passaram. Concordam? Eu acho que isso é uma realidade muito presente, pessoal, nas escolas brasileiras. A gente vive isso a todo momento. E é uma coisa assim, infelizmente é um sistema que atrapalha o aluno, porque o aluno ele não vai ser estimulado a fazer pergunta. E é importante que, além dele fazer pergunta, ele tem que ajudar também a construir a resposta, entender como que se obtém essa resposta, a importância dessa resposta para o aprendizado. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Pode falar. teria como você me explicar de novo? Tipo assim, quer dizer que a escola, no caso, você falou, a escola ela ensina a resposta para o aluno sem fazer ele ser o questionador? Exatamente. Sem ele, de fato, ter a questão central no ensino, que é ser um aluno questionador, que pergunta, que tenta entender a importância de aprender aquele conteúdo. Percebe isso? Ficou mais claro, Poliana? Não, entendi. Seria tipo, vamos supor, naquele caso também, igual você colocou aqui, que é, o indivíduo depende do lugar social, no caso, aquela criança que já vai mais para se alimentar, aquela, vamos supor, aquela escola que está localizada num bairro de extrema pobreza, certo? Uhum. Aí, essa escola que praticamente passa a resposta para o aluno seria uma escola assim, né? Sim, não somente essas escolas de extrema pobreza, a gente tem escola particular também de qualidade duvidosa, né? Ah, Que não forma um pensamento crítico do estudante, que simplesmente joga um conteúdo e não faz com que esse estudante tenha um processo de emancipação. então quer dizer que eu não preciso ter esse pensamento, vamos supor, criar um pensamento que seria, né, aquela escola que traz a resposta para o aluno, seria só aquele, nesse caso que o aluno vai para a escola realmente pensando na alimentação. Mas também tem escolas também de bairros melhores, né, que acontece esse tipo de situação também, né? Exatamente. É um dos exemplos, tá? Isso que você citou aí. Tá, Gente, ficou obrigada. claro? Mais alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? O Pedro perguntou aí no chat se a questão das salas cheias, com uma quantidade grande de alunos, contribui para a dificuldade de ensinar o aluno a se tornar um indivíduo crítico. Com certeza. Porque daí, nesse caso, quando a gente tem salas cheias e ambientes praticamente com dificuldade de ensino, o ambiente, além dele se tornar insalubre, ele torna um ambiente no qual o professor ele dá uma educação a toque de caixa, né? O professor praticamente ele constrói uma aula atrás da outra, ele tem inúmeras dificuldades para executar essas aulas e cada vez menos existe espaço para que os estudantes consigam, né, fazer suas perguntas, consigam discutir, consigam pensar, enfim, é um ambiente muito complexo. A educação, principalmente essa formação dos indivíduos enquanto crianças, ela tem dificuldade, principalmente pela grande quantidade de alunos. Isso é, sim, um fator limitante, tá? E a gente vê isso acontecer, enfim, é um cenário bem comum, né? Nas nossas escolas que a gente tem aqui no Brasil, de maneira geral, a gente sabe que
as escolas carecem de uma infraestrutura em diferentes aspectos. Ficou claro, gente? Então, beleza, então. Pessoal, dito isso, então, a gente pode ver aí, ó, que a escola mais tradicional, né, geralmente que é aquele modelo de escola com que nós estamos acostumados, ela coloca os alunos quietos, sentados de frente para o professor, elas não acreditam que os alunos possam ter inquietações, assuntos para discutir. É o que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, tá? Não vou dar muita ênfase nisso nessa disciplina, mas vocês vão discutir isso em outras disciplinas ao longo do curso. Mas geralmente é uma escola que não incentiva o aluno a fazer discussões, que não incentiva o aluno a perguntar, que ceifa a criatividade. E isso é um problema muito grande no desenvolvimento dos nossos alunos. Isso é uma dificuldade muito grande para a gente, né, enquanto educadores. E aí, pessoal, dito isso, a gente tem que discutir a questão do saber, né? O saber é um instrumento básico na escola. Para quê? Ora, você só sabe, você só aprende perguntando, questionando, tendo de fato o que a gente chama de pulga atrás da orelha. E saber é conhecer resposta. Isso é extremamente importante. Saber é conhecer resposta. É buscar resposta, é buscar conhecimento. Então a escola precisa adequar suas atividades a uma construção do saber. E aí eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar para vocês, que é do Ken Robinson, que fala sobre justamente a questão das escolas ceifarem o processo de criatividade dos nossos alunos. E é importante que depois você. How are you? It's been great, hasn't it? I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving. There have been three themes, haven't there, running through the conference, which are relevant to what I want to talk about. One is the extraordinary evidence of human creativity in all of the presentations that we've had and in all the people here. Just the variety of it and the range of it. The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen in terms of the future. No idea how this may play out. I have an interest in education. Actually, what I find is everybody has an interest in education, don't you? I find this very interesting. If you're at a dinner party and you say you work in education, actually, you're not often at dinner parties, frankly. If you work in education, you're not asked, you know, and you're never asked back, curiously. That's it strikes me. But if you are, and you say to somebody, they say, what do you do? And you say, you work in education, you can see the blood run from their face. They think, oh my God, you know, why me? My one night out all week. But if you ask people about their education, they pin you to the wall. Because it's one of those things that goes deep with people. Am I right? Like religion and money and other things. So I have a big interest in education. I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you.
That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born... No, I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. When my son was 4 in England, actually he was 4 everywhere, to be honest. I mean, if we're being strict about it, wherever he went, he was 4 that year. But he was in the Nativity play. Remember the story? No, it was big. It was a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. It was Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents in T-shirts. You know, James Robinson is Joseph. He didn't have to speak. But you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, are you okay with that? And they said, yeah, why was that wrong? They just switched, I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, I bring you gold. And the second boy said, I bring you myrrh. And the third boy said, Frank sent this. What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this? I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, you know, this was from LA. Actually, we lived in a place called Snitterfield, just outside Stratford, which is where Shakespeare's father was born. Are you struck by a new thought? I was. You don't think of Shakespeare having a father, do you? Do you? Because you don't think of Shakespeare being a child. Do you? Shakespeare being 7. I never thought of it. I mean, he was 7 at some point. He was in somebody's English class, wasn't he? Just really. How annoying would that be? You know? Must try harder. Being sent to bed by his dad to Shakespeare. Go to bed now, you know, to William Shakespeare, you know, and put the pencil down, you know, and stop speaking like that. You know, it's confusing everybody. Anyway, we moved from Stratford to Los Angeles, and I just want to say a word about the transition. Actually, my son didn't want to come. I've got 2 kids. He's 21 now, and my daughter's 16. He didn't want to come to Los Angeles. He loved it, but he had a girlfriend in England. This was the love of his life, Sarah. He'd known her for a month. Mind you, they'd had their 4th anniversary, because it's a long time when you're 16. Anyway, he was really upset on the plane. He said, I'll never find another girl like Sarah. And we were rather pleased about that, frankly, because she was... She was the main reason we were leaving the country. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on Earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and at the bottom are the arts, everywhere on Earth. And in pretty much every system, too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? You know, did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for?
public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, who really succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie points, who are the winners? I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors, isn't it? They're the people who come out the top. Now, I used to be one, so there, And I like university professors, but, we shouldn't hold them up as the high watermark of all human achievement. They're just a form of life. Another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, in a kind of literal way. They look upon their body as a form of transport for their heads. It's... Don't they? It's a way of getting their head to meetings. If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference for senior academics and pop into the discotheque on the final night. And there you will see it, grown men and women writhing uncontrollably off the beat. Waiting till it ends so they can go home and write a paper about it. Now, our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the grounds you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not. Because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. And I didn't want one, frankly. So, but now, kids with degrees are often heading home to carry on playing video games. Because you need an MA, where the previous job required a BA, and now you need a PhD for the other. It's a process of academic inflation, and it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet. We need to radically rethink our view of intelligence. We know three things about intelligence. One, it's diverse. We think about the world in all the ways that we experience it. We think visually, we think in sound, we think kinesthetically, we think in abstract terms, we think in movement. Secondly, intelligence is dynamic. If you look at the interactions of a human brain, as we heard yesterday from a number of presentations, intelligence is wonderfully interactive. The brain isn't divided into compartments. In fact, creativity, which I define as the process of having original ideas that have value, more often than not, comes about through the interaction of different disciplinary ways of seeing things. The brain is intensely... By the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum. It's thicker in women. Following on from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multitasking. Because you are. Aren't you? There's a raft of research, but I know it from my personal life. If my wife is cooking a meal at home, which is not often, thankfully, but, if she's doing... No, she's good at something. But if she's cooking, she's dealing with people on the phone, she's talking to kids, she's painting the ceiling, she's doing open heart surgery over here. If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook. If she comes in, I get annoyed. I say, Terry, please, I'm trying to fry an egg in here. Give me a break. Actually, do that old philosophical thing, if a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen? Remember that old chestnut? I saw a great T-shirt recently which said, if a man speaks his mind in a forest and no woman hears him, is he still wrong? And the third thing about intelligence is it's distinct. I'm doing a new book at the moment called Epiphany, which is based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. It's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who most people have never heard of. She's called Gillian Lynn. Have you heard of her? Some have. She's a choreographer, and everybody knows her work. She did Cats and Phantom of the Opera. She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see. And anyway, Gillian and I had lunch one day. I said, how'd you get to be a dancer? And she said it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents and said, we think Gillian has a learning disorder. She couldn't concentrate. She was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you?
But this was the 1930s, and ADHD hadn't been invented, at this point, so it wasn't an available condition. People weren't aware they could have that. Anyway, she went to see this specialist. So this oak panelled room, and she was there with her mother, and she was led and sat on this chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it, because she was disturbing people, her homework was always late and so on, little kid of 8, in the end, the doctor went and sat next to Gillian and said, Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So he said, wait here, we'll be back, we won't be very long, and they went and left her. But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out the room, he said to her mother, just stand and watch her. And the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes, and he turned to her mother, and he said, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school. I said, what happened? He said, she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room, and it was full of people like me. People who couldn't sit still. People who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist. She had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company, met Andrew Lloyd Webber. She's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history. She's given pleasure to millions, and she's a multi-millionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. Now, I think... What I think it comes to is this. Al Gore spoke the other night about ecology and the revolution that was triggered by Rachel Carson. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we strip mine the earth for a particular commodity. And for the future, it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk, who said, if all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life would flourish. And he's right. What TED celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are. And our task is to educate their whole being so they can face this future. By the way, we may not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it. Thank you very much. Bravo. Here, here. E aí, pessoal, gostaram? Já tinham visto? Interessante, né, essa discussão sobre criatividade, esse ponto de vista. Vou deixar o link para vocês aí, para que vocês possam assistir depois, tá? Caso tenha interesse. E o que eu tinha falado é que, antes, né, na hora que o microfone cortou, é que eu ia deixar isso disponível para vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, dentro dessa lógica que a gente estava discutindo, eu trago esse conceito aí, de que nós temos que entender a escola como um meio que prepara para a vida. E aí, ela não pode se fechar à realidade no qual ela está inserida. A escola não pode ter um efeito que a gente chama de efeito clausura, ou escola fechada. Ela tem que ter um vínculo de troca com a sociedade. Então ela tem que formar mão de obra e ao mesmo tempo zelar por esse desenvolvimento da sociedade. E aí a necessidade de formação de mão de obra pensante, como eu tinha comentado com vocês no início da nossa aula. E aí a escola no século XXI, a gente tem que pensar que ela é um ambiente de construção, de formação do indivíduo, e que ela não deve ficar presa ao passado, à tradição, ao antigo. Ela tem que ter e buscar uma reformulação, ela precisa ser crítica, ela precisa ser inovadora. E ela não pode, em nenhum momento, deixar isso de lado sem fazer essa reflexão de que ela necessita estar sempre se atualizando e estar mostrando-se como um ambiente que deve estar articulado com a vida social do indivíduo, trazendo os conceitos da vida social do indivíduo para dentro da escola. E assim a escola tem que estar em constante troca com o ambiente no qual ela está inserida, os indivíduos estão inseridos,
para que ela seja, então, o que a gente chama de escola moderna, ou de escola pronta para os desafios do século XXI. Dito isso, pessoal, era basicamente esses conceitos que nós íamos discutir na aula de hoje. E vocês que acharam o vídeo talvez um pouco rápido, ou que se perderam, eu vou deixar o link aqui, tá? E aí vocês podem assistir de novo, ver com calma, para poder fazer essa discussão. Quem levantou a mão, pode falar. Professor, o vídeo eu tinha visto ele já uma vez, mas foi de análise diagnóstica, né? A questão do diagnosticar o aluno dentro de sala de aula com algum distúrbio, alguma coisa, na hora de estar trabalhando com ele. Foi nessa visão. Mas o que ele falou ali, do pensamento criativo da criança, é basicamente aquilo que você voltou no início, né? A questão de transformar a escola numa questão de pergunta, né? Transformar o aluno ser um cidadão crítico, ele criticar o meio dele, né? Exatamente. Então, aí seria o que ele quis mostrar, eu entendi o que ele quis mostrar ali, é que, igualzinho, antigamente a gente não tinha o diagnóstico do TDAH, certo? Eu vim Exato. descobrir que eu tenho depois de adulta, com os diagnósticos que eu fui estudando, que eu passei de escola, tudo, eu fui descobrir depois de adulta que eu sou. Mas antes disso a gente levava bronca do professor, a gente ficava de castigo por causa disso, né? E não desenvolvia. E ele Exatamente. A gente teve uma evolução também de entender essa condição, né? E hoje a gente consegue ter esse diagnóstico da criança e colocar ela onde ela desenvolve melhor. Igual ele falou ali da Juilliard, que ela falou assim, ó, vamos levar ela para a escola de dança. Que ela se transformou uma grande dançarina, né? E ganhou muito dinheiro com isso. Então, hoje a gente consegue ver no que a criança desenvolve. Tipo assim, tem criança que tem muito facilidade com imagens, ela com desenhos, tem outras em comunicar com outros coleguinhas. Então, no caso, eu acho que dentro de sala de aula de hoje tem que se trabalhar isso, né? O mesmo conteúdo, mas com como cada um dos alunos desenvolve, né? Exatamente. E a questão também de desenvolver as habilidades, né? E não ceifar essa criatividade na formação desse estudante. Não, obrigada, professor. Mais alguém, gente? Quer comentar alguma coisa? Pois é, a questão de desenhar, de você estudar matemática e física, de você às vezes ter mais habilidade para o canto, para a inteligência de leitura, de diálogo, de oratória. Então a gente tem essa questão. Precisamos desenvolver essas habilidades desses indivíduos, né? Para que a gente possa ter uma escola que seja plural, né? Vamos dizer assim, e que contribua para a formação ampla desse indivíduo, de modo que a gente consiga atender essas demandas que a gente tem hoje. Até porque as inteligências são múltiplas, né? E a gente estuda isso também dentro da formação pedagógica. Diga, Poliano, que você levantou a mão? Voltando aqui, como professores de português, acho que nas outras matérias também falaram bastante sobre variação linguística. Quando tem alunos conversando e há uma crítica em relação a alguma coisa, eu acho assim, que a gente sempre fala, a turminha do fundão critica, que brinca, eles ali também estão demonstrando seu lado artístico, seu lado de interação também, né? Eles estão questionando por que aquele aluno está falando daquele jeito. Sei que o outro vai se magoar, mas o professor ali também pode trabalhar, tipo assim, a pergunta dele, por que ele está falando daquele jeito? Ele é da roça? Esse tipo de coisas, entendeu? Então você já vê que a criança já está questionando a diferença entre um ou outro, um que veio de uma comunidade mais simples, um que já não convive naquela comunidade, ele está questionando, ele está se auto-questionando sobre isso, né? Exatamente. Essa questão da formação, né, do indivíduo. E cada um tem um tipo de formação diferente de outro. Isso aí é óbvio, mas talvez antigamente não era tão claro, né, a gente enxergar essas questões. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisinha? Eu deixei uma frase aí para reflexão, né? Ninguém nasce feito.
é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Tem uma charge aí, ela está um pouquinho ruim de enxergar, mas é justamente a reflexão sobre isso, sobre como a gente forma e a nossa questão de formação, de experimentar, de desenvolvimento dos indivíduos, a criatividade, entre outras questões. E no mais, deixei aqui as referências que eu utilizei na aula de hoje, e agradeço a atenção de todos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comunique por gentileza, senão a gente vai encerrar e eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Ok? Eu que agradeço a audiência e a aula de hoje. E até a próxima semana. Então, obrigado, gente. Boa noite e até a próxima.